precisamos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Claro que uma pessoa divina. A Bíblia nos diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus, ali no original, dá a ideia de pluralidade de pessoas, né? Elohim, pluralidade de pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente vê isso até quando Deus fala consigo mesmo, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos. Quem? Nós façamos. Então, uma reunião de Deus consigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é essa pessoa divina, ele é Deus em pessoa. Nós chamamos da terceira pessoa da Trindade. Então, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, embora não são três deuses, um único Deus em três pessoas distintas. A gente vê essa pessoalidade do Espírito Santo desde o início, desde lá de Gênesis, desde a criação. Por exemplo, a Bíblia nos diz que quando Deus criou céus e terra, e aí no versículo 2 de Gênesis diz que a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito Santo ele já estava presente ali na criação, para que a palavra criadora de Deus seria liberada, pudesse encontrar na terra essa ação do Espírito Santo. Então, essa expressão pairava sobre a terra, a ideia no original é como uma ave que está sobre os ovos, chocando, incubando os ovos, né? É como se o Espírito Santo estivesse preparando toda aquela terra que estava até aquele momento sem forma e vazia para receber a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é liberada e o Espírito Santo ali sobre a terra pairando naquele ambiente, as coisas começam a acontecer. Então a gente percebe essa presença do Espírito Santo desde o início da criação. A gente vai ver em todo o Antigo Testamento esse mover do Espírito, o Espírito se movendo através de pessoas, se movendo através de profetas, se movendo através de circunstâncias. E a gente vai ver no Novo Testamento essa atuação e essa intenção do Espírito ainda mais forte, né? Desde a chegada do Messias, desde o nascimento do Messias, né? O anúncio, por exemplo, do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, a própria concepção do Senhor Jesus, a Bíblia deixa bem claro que foi o Espírito Santo quem concebeu Jesus no ventre de Maria, então ele foi concebido por obra do Espírito Santo, sem uma intervenção humana. Jesus foi cheio do Espírito Santo no ministério do Senhor Jesus, no ministério dos apóstolos, então a gente vê o Espírito Santo agindo e atuando. Por quê? Porque ele é uma pessoa, ele é Deus, Deus em pessoa. E aí a Bíblia nos fala que os apóstolos, todos eles que deram continuidade à igreja do Senhor Jesus, foram ungidos pelo Espírito, foram movidos pelo Espírito Santo e tiveram as suas obras por meio do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele permanece presente na igreja, ele está conosco, ele está entre nós e ele continua operando, ele continua agindo no meio da igreja. Então a Bíblia diz que nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. Então é importante que nós entendamos que o Espírito Santo ele não é uma força abstrata de Deus, que ele não é um vento, ele se move como um vento, mas ele não é um vento, ele não é um fogo, ele se move como um fogo, mas ele não é um fogo. Esses símbolos que é usado pelo Espírito Santo são símbolos para descrever a sua natureza, os seus atributos, para descrever as suas operações, mas não significa que o Espírito Santo é um ser abstrato, não significa que o Espírito Santo é um vento, é um hálito, um fantasma, uma substância, não. O Espírito Santo é uma pessoa divina, e a Bíblia diz assim, olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele tem emoções, a Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo. Então ele é possível de ser entristecido, porque ele é uma pessoa, e como pessoa ele é dotado de sentimentos, de emoções também. A Bíblia nos fala que nós devemos ser ensinados pelo Espírito, né? A Bíblia diz que quando ele viesse, Jesus quem disse isso, ele ensinaria todas as coisas. Então ele fala, ele também ensina. Isso tudo é característica de uma pessoa. Então o Espírito Santo ele não é um objeto, ele não é uma coisa, ele não é um poder, ele não é um vento, ele não é um ser abstrato, ele é uma pessoa. Agora é claro que uma pessoa divina, a gente vai ver que ele estava presente na criação, esteve presente em todo o Antigo Testamento, esteve presente em todo o Novo Testamento, esteve presente na vida dos apóstolos,
e está presente hoje conosco na igreja. O próprio Senhor Jesus disse assim: não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador. Então o Espírito Santo ele está presente, Jesus não nos deixou órfãos e nós podemos contar com essa doce presença do Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nos conduzindo em cada decisão que nós tomarmos. E é tão interessante isso que a gente vai ver quando a igreja primitiva se reunia para tomar qualquer decisão, os apóstolos oravam assim: pareceu bem a nós, eles diziam assim, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo tomar essa ou aquela decisão. E eles diziam isso sempre depois que oravam. Olha que interessante, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Então assim, a reunião foi feita, oramos e a decisão foi tomada em conjunto entre nós e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e nós, ou seja, o Espírito Santo estava atuando e presente até nas decisões da igreja. Não foi somente isso na igreja primitiva, mas é também nos nossos dias. O Espírito Santo ele quer agir, ele quer operar em nossa vida, por isso nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus através de uma vida de comunhão e de sensibilidade, de comunhão com ele e de sensibilidade, lendo a palavra de Deus, orando, buscando ao Senhor, um temor em nosso coração. É assim que a gente se conecta, né, com essa direção, com essa instrução do Espírito Santo, para que nós tenhamos uma vida dirigida e abençoada por Ele, tá bom? Que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser realmente cheio do Espírito Santo e entender que o Espírito Santo não é um vento, uma força abstrata, um fogo, uma pomba, nada disso. Esses são símbolos apropriados para descrever a natureza, os atributos e as operações do Espírito Santo, mas o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele é Deus em pessoa habitando em mim e em você. Que Deus te abençoe, shalom, shalom, graça e paz.